Olá, sejam muito bem-vindos ao videocast Metro Quadrado. Eu sou Lucas Moraes, titular da coluna Metro Quadrado do Jornal do Comércio, e hoje comando mais uma rodada de conversa sobre o mercado imobiliário de Pernambuco. Comigo, o advogado especialista em mercado imobiliário, Amadeu Mendonça. Tudo bem, Amadeu? Tudo bem, Lucas? Eu me chamo Amadeu Mendonça, sou advogado patrimonial e de negócios imobiliários, e hoje nós estamos com um convidado bem especial, Avelar Loureiro, que é CEO da CLF Empreendimentos, ex-presidente da ADEME, e vai trazer um pouco aqui do que ele tem construído em Paulista, em Recife. E aí a gente quer saber um pouco mais, Avelar, como foi Primeiro, seja bem-vindo aqui ao podcast. E a gente queria saber um pouco mais como é que foi o início da sua trajetória no mercado imobiliário, como é que começou. E se você puder trazer esses insights aí pra gente, vai ser ótimo. Ok. Obrigado aí, Amadeus. Obrigado também, Lucas. É um prazer estar aqui. Eu acompanho, tenho visto já os outros podcasts e vamos tentar aí falar um pouco sobre o nosso mercado. Bem, trajetória, sou pernambucano, né, daqui de Recife. Me formei na década perdida, década de 80, em que em engenharia, no qual o Brasil não construía nada naquela época, tinha vivido o milagre da década de 70, mas veio um apagão, o BNDES, o BNH quebrou, as estatais pararam de construir, e os engenheiros que foram incentivados a fazer engenharia no final da década de 70 e começo de 80 ficaram sem ter o que fazer quando se formaram, que foi o meu caso em 88. Então, você tinha três opções: ou você continuava estudando, ou você fazia um concurso para uma empresa estatal ou para o governo, um concurso público, ou você ia trabalhar em banco, porque como estava na época da inflação, o banco era a atividade que mais prosperava naquela época. Então eu fiz a opção de continuar estudando, fui para o Rio de Janeiro com minha esposa, ela médica, para fazer residência e eu para fazer mestrado em engenharia de produção lá na UFRJ, na COP. Emendei depois com um curso de mestrado em administração na COPEAR e também na UFRJ e passei um tempo trabalhando lá no Rio. Primeiro numa mineradora, na parte de logística, depois num banco ajudando a montagem desse banco e a gente viveu o finalzinho da inflação 92, 93, 94. E quando chegou em 94, tomei a decisão de voltar para cá. Primeiro momento, minha dissertação de mestrado, a primeira, foi na área de localização industrial, mas voltado muito para também cidade. E eu vinha com a história da Barra da Tijuca na cabeça, do desenvolvimento urbano que existiu na Barra da Tijuca desde o final dos anos 70 até aquela época, anos 90, que eu estava morando lá. E eu morei várias vezes no Rio de Janeiro, meu pai é médico também, e em 1970 a gente foi lá para o Rio de Janeiro, eu me lembro criancinha, de fazer piquenique na Barra da Tijuca. E a Barra da Tijuca hoje é o 8º maior PIB do Brasil, se fosse um ente público. E em menos de, 50 e poucos anos, isso foi construído. Lá tem mais de 20 shopping centers, uma densidade populacional altíssima, renda alta. E planejamento é a palavra que fez a Barra da Tijuca crescer. E outras três palavrinhas: terra, acesso e serviço. Então, quando você bota planejamento, existe esse tripé de terra abundante, acesso, e aí teve um investimento grande na autoestrada Lagoa Barra, com aqueles viadutos e túneis, e o planejamento foi Lúcio Costa, que planejou, fez o master plan da Barra da Tijuca. A receita estava certa. Então, em qualquer lugar do mundo, não tem erro. Se esses elementos estiverem presentes, é muito difícil não dar certo. E aí, com essa cabeça, a gente voltou para cá e começou, no final dos anos 90, a procurar uma área para se estabelecer. E nos estabelecemos em Paulista, porque tinha muita terra, o acesso era prometido, que era a PE15 ser triplicada, e foi, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, com os recursos da privatização da CELP. Houve um planejamento. Em 2013, o município foi obrigado a fazer o seu plano diretor, porque o Estatuto das Cidades de 2001, que é lei federal, dizia que se o município não tivesse, até um determinado porte, em 5 anos, um plano diretor, ele não receberia mais recursos federais. O governo do estado, naquela época, tinha uma FIDEM forte e bancou esse plano diretor. Eu já fazia segunda residência na parte do litoral, em Conceição, entre Maria Farinha e Palmarelo, e a partir de 2003 comecei a ter os olhos para a parte central.
Então, a gente adotou isso como sendo o nosso plano de vida dos próximos 50 anos naquela época. Estamos 25 anos depois, então estou no meio do caminho. Fizemos um bocado de coisa lá, a cidade mudou, saiu de 200 mil habitantes para quase 400 mil habitantes, com uma qualidade de vida reconhecidamente melhor do que o que era no passado. E vamos colocar agora mais camadas de qualidade de vida. A gente levou os serviços, né, para lá, o shopping center, com todos os serviços inerentes. Hoje o shopping center é mais serviços do que comércio. Esses serviços mudaram a realidade da região. Então, aquela história, terra, acesso, serviço, estava completado. E agora a gente vai trabalhar muito com o desenvolvimento de bairros, comunidades planejadas. São áreas geralmente com 20, 25 hectares, com 5 mil unidades, com perfis variados para você ter várias tipologias diferentes e vários perfis de renda, idade, social também, tudo junto e misturado, que é a receita certa para você ter uma cidade equilibrada. E vamos começar agora a fazer isso em Paulista, em outras cidades, em Caruaru. Estamos indo também para outros estados, para Fortaleza, especificamente a Grande Fortaleza. Hoje a CLF já está quase do tamanho de Recife, Paulista em Fortaleza, em menos de um ano. Então tem muita coisa aí para fazer. Então, resumidamente, é isso. Pois bem, eu queria pegar esse gancho que você falou, tanto da questão do planejamento, quanto do começo na cidade de Paulista, para justamente a gente detalhar mais um pouquinho como é que foi esse desenvolvimento, porque praticamente vocês levaram para a cidade um novo desenvolvimento da área central ali, né? Você falava que começou também na PR22, mais no litoral, mas no centro de Paulista, assim, a CLF foi quem deu meio que uma transformada geral, tanto para a questão habitacional, quanto para a questão de desenvolvimento de serviço, como é o próprio shopping, né? Então eu queria que você resumisse para a gente, basicamente, o que é que mudou na cidade. Você já falou um pouquinho do plano diretor, mas o que é que mudou em relação à legislação, que foi possível bancar esse desenvolvimento, e trazendo também para toda a região metropolitana, enfim, os municípios maiores do interior também. O que é que você vê hoje de desafio ainda e o que é que conseguiu avançar na questão da legislação, né? Na realidade, o que ocorreu lá em 2003, em Paulista, foi que um grupo técnico, naquele momento, que era capitaneado pela FIDEM, uma consultoria, planejou a cidade orientada para o transporte. Então, era adensamento ao longo dos grandes corredores de transporte e criação de policentralidade, que a primeira seria o próprio centro de Recife, de Paulista, que já era esvaziado. Tinham tido 30 mil pessoas morando ao redor das fábricas, isso até a década de 70. E depois vieram os conjuntos habitacionais na década de 70, 80, os Maranguapes, Arthur Lund, Jardim Paulista, a própria Abreu e Lima, que era bairro de Paulista, Caetés 1, 2 e 3, era paulista. Mas não veio o planejamento propriamente dito. Então o centro foi esvaziado porque as fábricas fecharam. Sim. E havia um vazio, por incrível que pareça, urbano no meio do município. A consultoria verificou isso e na época para mim foi horrível porque eu estava no litoral, então eu achava, todo mundo pensa, olha, o desenvolvimento vai se dar no litoral. Foi assim em Piedade, Candeias, foi assim para Olinda, estava sendo assim Janga, Pau Amarelo, só que aconteceram vários elementos de falta de infraestrutura no meio do caminho. Teve um projeto chamado Projeto Cura na década de 80, lá no sul, lá na parte de Piedade, Candeias, que levou infraestrutura de saneamento e não veio para cá, para Paulista. Em Paulista não teve. Então, Paulista ficou prejudicada nesse desenvolvimento na década de 80 e o bonde ficou parado e tinha um problema fundiário também, porque tudo pertencia à família Lund, basicamente a Companhia de Tecidos Paulista, que estava fechada. Ela não faliu, mas fechou. Quando ela fechou, perdeu-se os empregos e perdeu-se a atividade econômica. Sim. As pessoas foram embora e quando foi feito esse plano diretor, em 2013, essa planta diretora, só tinham 500 famílias morando no centro de Paulista, ou seja, nada. Enquanto nos conjuntos habitacionais moravam mais ou menos umas 30, 40 mil pessoas em cada conjunto daquele, Maranguapes, Arthur Lund, Jardim Paulista, Caetés, no centro paulista morava 2 mil pessoas. Então, era quase ninguém. O município fez isso, a gente foi atrás das terras,
Sabia que tinha que fazer um shopping center no centro de Paulista, até porque o plano diretor determinou que era lá. Esse shopping center seria o centro dos serviços e do comércio. Conseguimos, durante 7, 8 anos, negociar isso tudo, fechar um grande acordo com os envolvidos, com os proprietários, e começamos a tirar do papel a partir de 2010. Então, paralelamente, ainda teve um fato interessante, é que a gente doou alguns projetos, a CLF doou alguns projetos à prefeitura para buscar recursos de infraestrutura. Aquela infraestrutura que ficou faltando lá na década de 80, a gente fez um investimento nesses projetos, deu a fundo perdido ao município, e a única exigência era que fosse atrás dos recursos e nós iríamos fiscalizar a utilização para que realmente o que estava nos projetos fosse executado. A CLF não faz obras públicas, e trabalhou como fiscal da população, primeiro na cobrança de que fosse atrás dos recursos. E aí coincidiu com o PAC. Paulista foi o município que mais recebeu PAC por habitante, PAC per capita do Brasil, porque tinha bons projetos, e tinha alguém fiscalizando mais do que o próprio Tribunal de Contas se estava sendo utilizado ou não. E a gente até conseguiu fazer mais metafísica do que o que tinha nos projetos originais, do que vinha de recurso, porque estávamos em cima. Então, quando chegou em 2011, 12, a infraestrutura tinha chegado, o acesso já estava bom porque a PE15 existia, era recente, a PE22 tinha sido duplicada e estava tudo pronto. Tinha um planejamento, faltava o serviço. Então, a gente investiu no shopping. Por isso, tomamos um risco grande, ou seja, um empréstimo num banco privado, não foi nem banco público, não foi Banco do Nordeste, foi no Santander na época, e estamos acabando de pagar agora. Próximo ano a gente acaba de pagar esse empréstimo, mas isso mudou a cidade. Abrimos espaço para outros players virem também, então vários players, Carrilho, Tenda, MRV, está chegando agora Direcional, e vários outros que se estabeleceram lá. E nesse período foram construídas mais de 40 mil unidades. Foi o município que mais construiu em Pernambuco, com certeza, talvez no Nordeste. Talvez no Nordeste não, porque Feira de Santana também tem um histórico muito também forte, de muitas construções, mas foi algo significativo. Foi mais do que toda a região metropolitana junto construiu nesse período. E passou-se por um período nos últimos 2 anos de diminuição, porque a gente teve problemas para aprovação de projetos, houve uma desestruturação das secretarias que aprovavam os projetos, mas no ano passado o novo governo já estruturou e hoje já tem, só nesse ano, aproximadamente 10 mil unidades sendo lançadas em Paulista ao mesmo tempo, ou seja, volta tudo e com projetos muito melhores, não só os nossos, como também dos outros players do mercado, consolidando Paulista. Paulista, indiscutivelmente, será nos próximos 10 anos a 2ª ou 3ª cidade do estado em habitantes e uma das melhores de qualidade de vida. Isso está sendo plantado agora. E embora tenham muitas unidades lançadas, a gente vê também que a população paulista continua crescendo. A gente pega a censo demográfico de 2022, a gente vê que houve uma migração para Paulista. Então, ainda acredito que tenha muita... Não, tem. A qualidade de vida melhorando, a gente está. Porque no primeiro momento acabou sendo a cidade dos empreendimentos econômicos, digamos assim, né? A população que melhorava a renda acabava migrando para lá porque não tinha opção, né? De morar melhor, pagando menos. Só que tem um fenômeno mundial, eu vou falar 2 aspectos aqui. E um está ligado ao outro. O primeiro aspecto é o seguinte, é que no mundo uma família geralmente dobra de renda a cada 10 anos, entre os 25 e os 55 anos de idade. Então, se você parte de um salário mínimo quando tem 25 anos de idade, a família vai chegar a 2, 4, 8 salários quando chega nos 55 anos. Mas a fase de formação mesmo é quando está entre os 35 e os 45, de mudança principalmente de endereço. E a cada 10 anos, a cada 12 anos ela quer mudar de endereço. Então, cada 10 dobra de renda e cada 12 ela quer se mudar. Paulista viveu desde 2009, o ápice do Minha Casa Minha Vida. Paulista foi precursora no Minha Casa Minha Vida. O primeiro Minha Casa Minha Vida foi o Jardins da Roseira, um empreendimento do faixa 3, ou seja, começou já topado, mas tinha alguma coisinha, depois a gente colocou lá de faixa 2.
E em seguida vieram muitos faixa 2, que é o que se adequava à renda daquela época, entre 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Só que de 2009 para 2020 passaram-se os 10 anos e quase os 12 de mudança. Em 2018 a gente verificou que já existia demanda reprimida para produtos de upgrade, ou seja, pessoas que compraram um apartamento de 45, 50 metros queriam ir para um de 70. E lançamos ao lado do shopping que é o Northway Residência, foi extremo sucesso. Em seguida lançamos outro empreendimento chamado Mirante do Frio. E esse empreendimento foi de uma qualidade tal, mesmo estando enquadrado no Minha Casa Minha Vida, mas já se desenquadrando quase para o SBPE, mas ainda enquadrado no Minha Casa Minha Vida, mas foi um empreendimento Minha Casa Minha Vida que no ano passado, em 2025, ganhou pela primeira vez o troféu ADM Master, ou seja, concorrendo com os apartamentos da Avenida Boa Viagem, dos bairros mais nobres, reconhecendo que, independente de onde você está, a nobreza vai se formando ao longo do tempo, na transformação que a gente vai fazendo urbana dos espaços. E ganhamos em todas as categorias, tecnologia, em sustentabilidade, até na parte de cooperativismo, que a CLF é muito forte nisso. A gente estimula muito os nossos outros players a cooperarem, a gente conseguir atingir mais gente. Isso foi bastante importante. E aí, em seguida, o que é que acontece? Você melhora a qualidade do espaço urbano, outras pessoas de outros locais passaram a eleger Paulista como sendo lugar de destino. É por isso que a gente diz que agora é que Paulista vai aumentar de população, porque a primeira parte, o grosso, foi um crescimento endógeno. Enquanto a região metropolitana cresceu 40 mil pessoas no censo 10 para 22, e Recife perdeu 40, Paulista ganhou os 40, e mais um pouquinho, foi 42. Então, o grosso do crescimento se deu em Paulista. Como eu disse, metade veio gente de fora, metade foi endógeno. Mas agora não. Agora a gente já começa a perceber pessoas saindo de Olinda, saindo de Recife, saindo da Zona Oeste de Recife, saindo de Abreu e Lima, saindo de Igaraçu, para ir morar em Paulista em algo melhor. E quando a gente bota ainda uma camada adicional, que não é só a habitação de uma qualidade melhor, mas o espaço urbano de qualidade melhor, a gente pode falar sobre isso, sobre o que é esse conceito de comunidade planejada, de bairro planejado, aí é nitroglicerina pura. Em qualquer lugar do Brasil, a gente conseguiu fechar a fórmula disto caber para algo entre o faixa 3 do Minha Casa Minha Vida e o SBPE. Ou seja, que é o grosso da população que está fazendo upgrade no Brasil. Quem está no faixa 3 está fazendo upgrade de um faixa 1, faixa 2, para um faixa 3 ou um faixa 4 ou um SBPE. Então, o Paulista está vivendo esse momento agora e a gente está lançando um bairro, o Paineiras Bairro Parque, vai ser lançado agora no dia 23 de abril. Eu acho que é um marco para a urbanização brasileira. Sim, nos últimos 60 anos a gente veio ladeira abaixo, em termos de urbanização, houve um espraiamento muito forte, houve uma perda de qualidade de espaço público, houve uma desorganização das metrópoles. Esse projeto, ele talvez seja o farol, a bússola para esse novo urbanismo que nasce. O nome é exatamente esse novo urbanismo, ele está inspirado no novo urbanismo, nos conceitos de cidade de 15 minutos, cidades para as pessoas, onde você faz tudo ali e apenas as atividades maiores que, vamos dizer assim, de ancoragem, que você pode ir para outro lugar, um grande hospital e tudo, você pode precisar sair daquele núcleo e que pode ser até dentro do próprio município. A gente acha que Paulista, nos próximos 4, 5 anos, vai estar recebendo hospitais de referência lá. Já tem hospitais públicos de referência, o Miguel Arraes é lá, a governadora agora desapropriou um hospital privado e vai levar parte da restauração para lá também, enquanto a restauração faz a sua reforma, mas com certeza esse equipamento ficará lá. Mas também hospitais privados. Então, no próprio shopping center hoje já tem centro diagnóstico, hospital guia, centro cardiológico, oftalmológico. Já está no passo para ter um hospital guia pleno e depois o hospital mais de multidisciplinar. Então, é um ciclo que está se completando e se a gente não vai atropelando e vai seguindo o ciclo normal, que é esse do upgrade, estamos agora nesse segundo ciclo. E com essa camada do bairro,
cabendo no bolso. Até a CLF também desenvolveu tecnologia. Hoje a gente constrói com certeza no SBPE de 30% a 40% mais barato que todos os outros concorrentes nossos, sem exceção no Brasil, ou seja, não tem ninguém tão eficiente quanto a CLF. A gente está acabando de construir aqui perto um empreendimento chamado Belém Boulevard, que é marco na engenharia brasileira, é o primeiro prédio com 40 pavimentos em parede de concreto, voltado para a classe média, já para apartamento SBPE. Coisa inimaginável, a gente teve que desenvolver a norma brasileira de parede de concreto para poder fazer esse prédio. Ele é o primeiro, ele é o vanguardista, o pioneiro no Brasil, e isso faz com que a gente diminua custos, ou seja, a obra é bastante industrializada, equipamento de qualidade, ou seja, está reconhecida aí no próprio troféu ADM Master. Sim. A gente ganhou das fachadas da Avenida Boa Viagem, dos apartamentos da Avenida Boa Viagem, que são, em tese, os mais sofisticados daqui. Então, isso é muito importante que a gente esteja conseguindo fazer isso. E agora com essa camada de urbanismo. Eu diria que a gente está fazendo agora o Paiva com gente. Que o Paiva é um lugar excelente, mas Sim. não tem vida. Esse lugar tem vida. E ele ajuda as cidades a se consertarem, porque ele começa a ajudar no próprio transporte urbano. Primeiro porque evita os deslocamentos. As pessoas basicamente fazem tudo ali. E quando tem que sair, esses empreendimentos estão geralmente, no caso dos nossos, acoplados ao sistema público de transporte de massa. Então, o Baineiras Bairro Parque, ele é a 150 metros do terminal de integração da PE22, que é o maior terminal de integração da região metropolitana, que está acoplado à PE15, que é triplicada com corredor central para a BRT. Ou seja, de lá para cá, eu gastei agora, vim para cá para o programa, não gastei 24 minutos. E quase no horário de rush. A gente está perto do horário de rush aqui, então vim tranquilamente. E se tivesse vindo no transporte público ainda era mais rápido. Por quê? Porque tem a via separada Sim. do ônibus e do BRT. Então, a gente tem aí a receita certa para resolver o transporte urbano, que é o adensamento nos corredores de transporte e nessas policentralidades. Só vai dar certo a reestruturação do sistema de transporte de massa em qualquer metrópole, em Recife, na região metropolitana do Recife em específico, se a gente trabalhar o urbanismo também. Não adianta investir em ônibus, em metrô, em BRT, se a cidade não estiver espacialmente arranjada para receber esses equipamentos com densidade suficiente para que eles funcionem de forma eficiente. Então, tudo está interligado. É que eu te falei. A gente está lá em Paulista, num projeto de 50 anos, que estamos no ano 25. Estamos agora com esse projeto de bairro que acelera no tempo tudo e que faz com que seja retirado no Brasil um passivo de 60 anos de péssima urbanização, podendo consertar a urbanização, o transporte público e tudo mais. Tanto é que agora a gente já está em Fortaleza, na Grande Fortaleza, em 3 cidades, Eusébio, fazendo a mesma coisa. Só que em Eusébio com um público mais elevado, classe B, classe Sim. A. Em Caucaia, o mesmo público de Paulista, só que Caucaia tem uma característica interessante. Imagine Paulista com Suape e Porto de Galinhas ao lado dela. Sim. É o mundo ideal. Essa cidade se chama Caucaia. Está tendo um investimento agora de um data center, de um grupo até cearense, Casa dos Ventos, com a TikTok, 50 bilhões de reais. Só para você ter ideia, Stellantis até hoje deve ter investido uns 15 a 20 bilhões. Chega na casa dos 20. Né? Um data center só. Vão ter vários. Lá em Fortaleza chegam 8 cabos de fibra ótica. Aqui a gente está brigando pelo primeiro. Pelo primeiro. Isso faz com que a economia esteja girando no outro patamar. Então, a gente está se estabelecendo nessa cidade. Já estamos com o Land Bank formado lá para 20 anos para frente, construindo mais ou menos aí umas 5 mil unidades por ano, ou seja, a gente já tem Land Bank para 50 mil unidades para todas as classes sociais, bairros exatamente, a gente vai fazer 2 bairros lá em Caucaia, um bairro em Eusébio e estamos vendo 2 em Fortaleza. Então, todos nesse conceito. E estamos vendo outras cidades, Caruaru também, a gente já está estabelecido lá, mas estamos abertos hoje para parcerias com empresas de fora,
Já estamos conversando com várias. Em Fortaleza, o modelo foi de joint venture, ou seja, a gente pegou players locais que entendiam muito de urbanismo, que também bebiam na mesma fonte da gente no urbanismo. Uma empresa chamada BLD, que foi pioneira, criadora do movimento Somos Cidade, que trouxe para o Brasil exatamente esses conceitos, que briga por esses conceitos serem implantados no Brasil. Cidade Pedra Branca, Parque Una, Riviera de São Lourenço e várias outras no Brasil que estão aí pipocando, principalmente no Sudeste e Sul do Brasil. A gente está trazendo agora de forma pioneira para cá, mas com uma camada que eles não conseguiram ainda lá no Sul e Sudeste, que é chegar numa classe média, média baixa também. Ou seja, numa classe CB, que é o que a gente está fazendo agora lá em Paulista. E em Caucaia também, CB, e em Eusébio, uma BA. A gente está conseguindo desenvolver isso e por isso é que a gente está sendo procurado por vários outros players para formar isso. Então lá a gente encontrou os parceiros certos, a BLD e a CR Duarte, que também é uma empresa que também construía com a mesma tecnologia da CLF, só que ainda a gente está desenvolvendo lá processos. A tecnologia é a mesma, os processos a gente está trabalhando e temos escala, que é muito importante para a implantação desses modelos, essas outras 3 palavrinhas. Se para o urbanismo é terra, acesso e serviço, e a quarta que é o planejamento, ainda diria uma quinta que é o tempo. Na indústria como um todo, você tem que ter outras 3 palavras, que é tecnologia, processo e escala. Então, o bairro ajuda a dar escala. E aí fomos para lá, em menos de um ano formamos esse Land Bank. Ainda estamos abertos a outras coisas lá, mas já é suficiente para garantir os próximos 20 anos dessa joint venture. Então, vamos ver outras cidades, preferencialmente primeiro aqui no Nordeste, Salvador, Maceió, Natal, principalmente as mais próximas, mas não excludente outras também, inclusive no Sudeste. A gente está tendo conversa com alguns outros players para isso e talvez vamos para lá se encontrarmos os parceiros certos, porque para fazer essa expansão geográfica tem que ter os parceiros certos e que tenham os mesmos valores a princípio, também os mesmos valores e princípios, mas também a mesma capacidade de empreender também é importantíssimo. E em Fortaleza a gente, graças a Deus, conseguiu isso. Eu queria te ouvir, Avelar, em relação ao desenvolvimento urbano da região metropolitana do Recife, a integração do desenvolvimento urbano. Como você falou, o mercado, vocês têm provado isso, o mercado está muito voltado para essa questão da urbanização planejada agora, né, com os bairros planejados, mas a gente tem alguns eventos muito traumáticos aqui na região metropolitana. Você citou o próprio Paiva, a gente tem exemplo de São Lourenço, enfim, da Copa do Mundo. Eu queria entender um pouquinho como é que você tem visto tanto a logística de retomada, né, de algumas obras estruturantes, mas também o que é que ainda falta, precisa ser feito a nível de integração mesmo, para a gente ter essa malha urbana muito mais integrada, né? Primeira coisa é não espraiar a malha urbana. Esse é o primeiro segredo. Veja que tudo que eu estou falando aqui é em lugares que já estão ocupados. Sim. Lá em Paulista, era o centro de Paulista. A gente vai fazer algumas coisas na praia que já tem uma densidade populacional altíssima. O que a gente está pegando são pequenos vazios urbanos encravados nesses locais e como se a gente estivesse sugando a demanda e organizando a demanda de forma mais racional, mais equilibrada e com melhor qualidade de vida. Então, o que vai acontecer é que muita gente vai sair das suas habitações na periferia desses empreendimentos, desses bairros, vão desadensar esses locais e vão adensar esses bairros. Isso remete muito a uma cidade chamada Vancouver. Em Vancouver você vai, tem muita coisa horizontal, mas de uma hora para outra aparece um centro vertical, que é o centro daquela micro-região, daquele bairro, vamos dizer assim, no qual está tudo ali, os serviços e tudo mais. Então, você cria densidade suficiente para que gere os serviços e a qualidade de vida fique ali. E o grande segredo desse negócio, primeiro, você estar acoplado ao transporte urbano. Então, todo lugar onde a gente está tem que estar numa via já estabelecida, estruturadora, e com o transporte urbano operante. Esses 2 bairros que você citou aí, todos esses 2 bairros não existia transporte público, não existe até hoje. Eu não sei até hoje que exista transporte público por Paiva. Não tem. Ou o cara sai no carro dele ou não sai.
Eu posso até estar falando alguma coisa errada, que pode ser até que já tem, mas até A gente tem uma linha opcional, né? Mas não é para atender um grande público. O grande público. Então, esse já é um primeiro problema. O segundo que você falou lá em São Lourenço está na BR-408. Não passa transporte público. O que passa é intermunicipal e não é aquele de massa. Você tentar se estabelecer na periferia, fora da malha urbana, você vai ter dificuldades muito grandes. E se não tem uma malha de serviço também já desenvolvida, apesar de você vai organizar os serviços aí nessa centralidade, mas já tem que ter algum serviço previamente estabelecido. Quando a gente foi colocar o shopping lá em Paulista, já existiam outros serviços em Paulista. A gente não chegou assim do nada. O que a gente fez foi organizar esses serviços, ou seja, muita coisa que era fora do shopping passou a ser dentro do shopping. Você já tinha um núcleo de comércio popular, digamos assim, muito forte. E tudo que foram para lá para dentro. E depois cresceram. Então, quando houve a melhoria de renda e de volume de pessoas na região, a própria Siqueira Campos, que fica em frente ao shopping, hoje é um dos pontos mais disputados de todo o litoral norte. Havia um medo no começo, o shopping vai quebrar a Siqueira Campos, e não aconteceu isso. Fortaleceu-se a Siqueira Campos, porque ela foi obrigada, a régua do shopping puxou para cima, então ela foi obrigada a se organizar. Hoje a Siqueira Campos é uma rua de pedestres, bastante urbanizada, com controle urbano, ou seja, as pessoas não ficam lá de forma aleatória, obstruindo a via. Então isso organizou e é quase como um prolongamento do shopping hoje, a Siqueira Campos. Então isso acontece no próprio comércio ao redor. Então esse pré-requisito de estar inserido na malha urbana é muito importante. E tem que ter uma legislação que converse com isso, que desincentive o espalhamento das cidades e que incentive a concentração em policentralidade e nos corredores. Recife fez isso no plano diretor de 2020. Então, o ponto de virada que a gente está vendo agora, esse boom de 2025, foi plantado em dois momentos. O primeiro no plano diretor, que levou a cidade do Recife a ser orientada para o transporte, como foi Paulista lá em 2003, e culmina agora com a lei do uso do solo, permitindo que alguns equipamentos que seriam inviáveis, principalmente os de baixa renda, passem a ser viáveis aqui dentro do Recife. Veio uma camada adicional, que foi o Morar Bem Pernambuco, que também ajudou com esse valor de R$20 mil a mais, e a perenidade do programa. A gente acredita agora que é um programa de Estado e não mais de governo. Foi no governo Raquel que foi implantado, mas a gente acredita que, independente de quem seja o governador, seja Raquel, seja outro governador ou governadora eleito, não vai ter a coragem de andar para trás no Morar Bem em Pernambuco, que hoje é o melhor plano de subsídio, de complemento de subsídio ao Minha Casa Minha Vida do Brasil. Ele é o mais operacional. Tem até estados que têm valores maiores e tudo, mas o mais operacional e que você sabe a regra do jogo e que é o cliente que decide onde é que ele quer comprar, ele não é induzido, é o mercado que faz isso. E o governo fez de forma perene. Como é que é isso? Ele colocou recursos para 4 anos. Então, os 4 anos do governo estão dados lá. O que a gente tem que ter agora com os próximos os candidatos que vão aparecer agora, principalmente agora a partir de março, a continuidade. A continuidade. É que isso nem se discuta, ou seja, todos os planos de governo tem que estar isso. É obrigatório, mandatório. Então, vai ser a briga do setor, a ADEME, Sinduscom, o ProPernambuco, o LIDE Construção, todos esses entes estarão voltados à cobrança dessa perenidade de um projeto de Estado, não de governo. Ou seja, não é do governo, é do Estado. O Estado de Pernambuco tem esse projeto que em 10 anos vai acabar com o déficit habitacional no Estado de Pernambuco. O que acontece simples. Se o déficit habitacional no Estado de Pernambuco é de 100 mil unidades, e são 10 mil por ano, 20 mil vezes 10 mil dá 200 milhões, que é o que se está colocando todos os anos, a gente acaba rapidamente esse déficit. Com a perenidade do Minha Casa Minha Vida, que também, veja bem, já passaram vários governos desde a sua criação, veio Lula... foi no Lula, Dilma 2, Temer, Bolsonaro, Lula de novo e cada vez crescendo mais e melhor e mais aperfeiçoado. A gente aprendeu muito nesses últimos anos, as empresas, os governos, tanto federal, estadual. O próprio Morar Bem é uma prova de evolução disso, que é esse complemento adicional.
Então, a gente vive um momento muito bom. A legislação urbanística melhorou sensivelmente em 2020, foi aperfeiçoada em 2025 agora com a LUOS, e a gente está vendo um momento ímpar no mercado imobiliário, principalmente agora da região metropolitana, de Recife em específico, mas da região metropolitana como um todo, né? É um momento ímpar e a gente está muito esperançoso que isso continue ao longo dos anos, independente aí de que governo venhamos a ter. Amadeu, Avelar dava o exemplo de Recife, a gente teve números recentes da ADEME agora, da última semana, que justamente trouxeram esse panorama, essa mudança de panorama, né? O Recife aí brigando para estar na cabeça de empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, que era uma coisa que a gente não via nos últimos anos, desde o lançamento do programa, eu acho, né? Recife tinha muita dificuldade de contratar. E também a Avelar falou da questão da legislação, né? A gente teve atualizações importantes. Eu queria que tu também trouxesse um panorama do que é que mudou na cidade praticamente, para depois a gente entender de Avelar o que é que ele está trazendo para a cidade também. Né? Pois é, Lucas. Como o Avelar até bem pontuou aqui, hoje houve realmente uma priorização pelo adensamento em áreas estratégicas da cidade que permitem que seja mais aproveitada a questão do transporte público, da infraestrutura que já existe. Também, como o Avelar trouxe no início aqui, tem a questão da compensação do potencial construtivo em determinadas áreas que são estratégicas em outras áreas para o incorporador poder compensar eventual empate ou um lucro baixo em outra área que ele possa aproveitar e conseguir ter um lucro que não seria possível naquele lugar e por não ser possível acabaria não construindo. Então também o Morar Bem eu acredito que conseguiu superar um grande entrave da população que adquire o Minha Casa Minha Vida, que era justamente a entrada. Essa população, assim, dificilmente ela vai ter ali um valor acumulado que propicie o pagamento da entrada, ainda mais considerando que quer morar num empreendimento de boa qualidade, que é o que tem sido entregue ultimamente. Não mudou muito o Minha Casa Minha Vida para cá, e a CLF está aí também para comprovar isso. Então, hoje o mutuário ele consegue ter um imóvel que traz muito mais dignidade para ele morar com a família, então já tem infraestrutura interna, o que acaba aumentando também um pouco o valor do imóvel. E por aumentar o valor do imóvel, precisa dar uma entrada maior. E aí o Morar Bem acabou trazendo essa solução que, como o Avelar disse, deve virar programa de Estado. É muito operacional aqui em Pernambuco, inclusive quando você pesquisa, faz uma análise de outros estados, você vê que de fato tem uma operacionalidade muito grande aqui e também permite que o mutuário adquira o imóvel que ele quer. Não é para determinadas áreas, não é para determinado incorporador. Ganha quem fizer melhor. Ganha quem fizer melhor. E aí sai bom para todo mundo. Vai lá. E falando em fazer melhor, o que é que vocês estão trazendo para o Recife? Né? Tanto com essa questão do incentivo, do retrofit, enfim, das novas bonificações que a gente tem com a LPOs, mas também o que é que vocês têm de projeto para mercado mesmo, né? Que vocês estão implantando na cidade. Né? A gente... Há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, a gente iniciou nossas operações em Recife com um empreendimento de impacto, né? Foi o primeiro empreendimento de impacto aprovado na nova legislação do Plano Diretor de 2020, e é o Belém Boulevard. São 576 unidades, uma infraestrutura de lazer bastante robusta, fachada ativa, supermercado, lojas, também centro empresarial para escritórios também, consultórios e tudo mais, e está mudando lá a Estrada de Belém. Então esse empreendimento foi bastante importante para a gente, ele foi um marco tecnológico também, é o primeiro empreendimento em parede de concreto com quase 40 andares e fomos bem sucedidos. Nessa estratégia a gente tem mais 3 empreendimentos na sequência, lançamos em seguida entre a Ilha do Leite e a Boa Vista, o Boa Vista Boulevard, que está ali pertinho do Salesiano, são mais de 288 unidades, também um empreendimento completo, com apartamento de 73 metros flexível. O que é que a gente chama 73 flexível? Você compra 73 metros e você vai dizer se quer 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, sala maior, sala menor. A planta é muito flexível, isso ajuda você encaixar, vamos dizer assim, vários perfis de públicos diferentes. E como a gente consegue, com essa tecnologia, fazer um preço mais barato, com mais qualidade, a gente tem uma velocidade de venda bem alta. Então, só para você ter ideia, o Belém Boulevard são 576 unidades, a gente já está quase todo vendido, ainda faltando 1 ano e meio para o final do empreendimento ser entregue. Então, mostra que ele foi muito bem sucedido.
O Boa Vista foi lançado recentemente, está com uma venda muito boa. E vamos lançar agora em maio o Ilha do Retiro Boulevard, que esse aí é um arraso, porque é um resort completo. Tem de quadra de tênis oficial, mata no rooftop intermediário, academia maior do que a academia que a gente conhece aí, privada, dessas que tem, 2 salões de festas, vários tipos de atividades dentro, beach tênis e também um centro comercial na frente, um mall na frente, que vai mudar a cara ali da Ilha do Retiro, ali na Estrada dos Remédios. Até porque está tendo um viário sendo feito, poucas pessoas sabem, mas na Estácio, ali na Abdias de Carvalho, tem um canal que vai dar do lado do esporte, naquela ponte que vai para o Joana Bezerra, que foi liberada recentemente, há uns 2, 3 anos atrás. Ali tem 2 empreendimentos da Moura do B, um empreendimento da Moura do B, Ilha do Retiro, alguma coisa, que fica atrás do esporte. Então essa via vai sair ali e passa colado no nosso empreendimento. A gente até vai fazer parte das mitigações que vão construir esta grande via, que está sendo realizada, ou seja, havia invasões no canal, né? E basicamente eu passei lá no último sábado, já não tem mais nenhuma para derrubar na primeira etapa, que vai até a Estrada dos Remédios, que vai da Abdias de Carvalho lá na Estácio, que é aquela faculdade. Então, a gente está saindo ali acho que é o lado contrário, né, da Abdias. Exatamente. E aí a gente segue meio que cortando Afogados para poder chegar... Não é nem Afogados, você vai tangenciando o Bongi e vai dar exatamente ali na Estrada dos Remédios, lá daquele... E você já desce ali na Joana Bezerra, né? E aí ele vai seguir, está tendo agora uma obra de urbanização daquela comunidade Tabaiares, está tendo Minha Casa Minha Vida lá, e exatamente as pessoas vão sair da beira do canal e essa via segue e vai dar do lado do esporte. Vai até pegar um pedacinho de um campo que tem lá atrás do esporte e sai naquela rua exatamente da ponte nova, da ponte que existe ali, que vai dar no Joana Bezerra. Isso desafoga o trânsito na frente do esporte, que é o maior nó hoje de Recife. A Abdias de Carvalho vem de um lado, vem a Estrada dos Remédios do outro, vem a Benfica do outro e junta tudo ali. Você tem um estrangulamento grande ali. É o maior estrangulamento hoje, então isso vai melhorar muito e passa tangenciando esse empreendimento, que é um empreendimento completo, são 576 unidades também, a mesma planta. E vamos lançar aqui pertinho da Jornal do Comércio, na rua aqui, entre a Rua da Fundição e a Araripina, também mais parecido com o Boa Vista, que é uma torre só, mas com fachada ativa, também muita infraestrutura. Só não vai ter a quadra de tênis, mas a poliesportiva vai ter o complexo também aquático e também a planta flexível, a mesma planta. Paralelo a isso, a gente resolveu entrar no Morar Bem Pernambuco, quando a gente acreditou que não era só um plano de governo, e sim um plano de Estado, que vai ter perenidade. Então, em Paulista, a gente está lançando aproximadamente umas 8 mil unidades nesse perfil do Morar Bem. E aqui em Recife, 4.500 unidades ali entre Apipucos e a Caxangá, na BR-101. Vai ser um bairro, né? 4.500 unidades é um bairro. A gente também vai ter fachada ativa, vai ter muito serviço lá, faz parte do empreendimento. São 9 empreendimentos contíguos e que vai requalificar aquela região. Que é uma área até bastante complicada para o município, né? Assim, né? Porque a gente tem... Salvo engano, ali atrás é Nova Morada, né? Eu acho. Exatamente. E é um bairro que meio que não é bairro, que ainda tinha muito problema para conseguir serviço de saneamento. Exatamente, aí está vindo o saneamento e a gente vai ter uma via central no nosso empreendimento que vai poder dar acesso à BR para você mudar de direção e não precisar, na volta ao mundo, ir até Dois Irmãos. Então você vai entrar por Nova Morada, vai passar por lá. E existe um viaduto que as pessoas não veem quando passa na BR. Acho que é uma passagem por baixo, né? Que hoje é meio que um atalho, né? Mal feito. Exatamente. Aí a gente vai urbanizar aquilo tudo. Estamos vendo com o DENIT, estamos no final da autorização lá, das autorizações. Isso vai mudar também o trânsito daquela região. E estamos aí eu ainda não posso assim divulgar, mas a gente já está trabalhando no empreendimento que vai ser o empreendimento de mais, a gente chama de high-end, ou seja, mais alto nível aqui de moradia em Recife. Isso provavelmente vai estar no próximo ano. Também fruto da mudança da Luoz. A gente não ia conseguir fazer o que a gente iria querer.
mas agora com o novo LUOS, ele passa a ser permitido, como por exemplo, hoje o morar bem dentro de Recife está sendo porque os recursos foram alterados, vaga de garagem já desde o plano diretor não é exigido, então você fecha a conta. Então você está botando o carro, se você já tem um transporte público e esse público é típico de transporte público, você fecha a conta e viabilize. Com morar bem em Pernambuco, completa tudo. Mesma coisa para alta renda. Às vezes você quer fazer alguma coisa, mas o público não quer, porque a forma de você organizar aquele empreendimento não é aquilo que eles querem. Mas com essa nova lei do uso do solo, eu não quero dar muito spoiler, porque vai ser uma novidade aí, vai ser uma coisa de impacto muito grande. Vai ser um empreendimento de altíssimo luxo. Mas já vem para a área consolidada da cidade? Já ou vem para a área consolidada da cidade. A área consolidada da cidade. Já vou dar até um spoilerzinho. Casa com vista em Recife. Recife é uma cidade plana, como é que você pode ter casa com vista? Fica aí no imaginário das pessoas pensar como é que é essa situação, mas vai existir e provavelmente em 2027 a gente está fazendo esse lançamento também. Então, Recife, estamos bastante animados aqui com os lançamentos aí, também temos aí numa esteira há alguns anos, há uma década aí na frente, aí, pelo menos, de lançamentos. Eu queria te ouvir também especificamente sobre o centro do Recife, né? Quando a gente fala de bairro do Recife, vocês já estão atuando, obviamente, no que a gente chama de centro expandido, né? A região da Boa Vista e tudo mais. Mas a gente tem uma tendência de que toda essa região aqui, da Boa Vista até o bairro do Recife, seja uma nova área de desenvolvimento imobiliário, né? Como é que vocês estão inseridos dentro dessa região, para além da Boa Vista, e o que é que vocês estão vislumbrando aí para o mercado como um todo de desenvolvimento, né? Certo. Então, primeiro, só recapitulando, a gente tem aqui em Santa Amaro, sim, também. Já quase, né, é o centro expandido também, é centro expandido, mas já na borda, colado com o bairro do Recife, né? Só tem o rio nos separando. Mas, falando do outro lado do rio e para o lado mais de cá, de Boa Vista, Santo Antônio, São José. E São José, né? A gente está no bairro do Recife com um projeto de retrofit de um prédio importante, era a sede da Votorantim, nós adquirimos há 2 anos. Passamos toda a aprovação no IFAM, já está aprovado, serão estúdios de 30 metros e quartos de 16 a 20 metros. A gente ainda está formatando se vai ser só para locação ou para também incorporação. Ainda estamos fechando isso, estamos fazendo as contas, as pesquisas. Provavelmente para incorporação com serviço, que essa população daqui demanda isso, esse perfil, mas também com possibilidade de Airbnb, ou seja, o prédio teria mais ou menos 100 unidades de estúdios, com apartamentos de 30 metros, um rooftop, que eu diria que vai ser a vista mais bonita de Recife, porque é o prédio um dos mais altos dentro do bairro do Recife. A gente vai estar no 17º andar, 18º andar e olhando exatamente todo o bairro do Recife por cima e olhando também no rooftop toda a Bacia do Quina. Então tem uma vista bem privilegiada. E está do lado onde as coisas estão acontecendo. É o lado sul da ilha do Recife, onde está o Centro de Exposições, o novo hotel, o Estelita chegando, é onde as coisas estão acontecendo. Estamos de olho em outras áreas dentro do Recife, né, do bairro do Recife, áreas maiores. A legislação está permitindo agora que algumas áreas venham a mercado, tem áreas importantes lá que a gente acredita que com a desapropriação por asta pública vai facilitar. Primeiro veio o PEUC, né, que é o IPTU progressivo, é a primeira camada, está fazendo efeito, mas não tanto ainda. Mas agora, com a desapropriação por asta pública, a gente acredita que vai acelerar e aí talvez áreas maiores, principalmente na parte norte da ilha do Recife, venha a mercado e possa ter empreendimentos também estruturadores, como está sendo o Estelita lá do outro lado, como foi o novo hotel, o Centro de Exposições, o Centro de Convenções, né? Ajuda a ancorar. Então precisa de uma âncora também aqui na parte norte da ilha do Recife. E na parte central a gente está esperando para ver o que vai acontecer com essa PPP da Guararapes, né? A gente ainda está estudando, participamos de todo o processo de ausculta que existiu nesses últimos 2 anos, com o BNDES, o Recente, a Prefeitura, todo mundo ali tentando fazer um diagnóstico do que poderia ser feito.
Acreditamos que é um bom projeto. Eu ia perguntar justamente isso, assim, se você tem sentido, não só da CLF, mas do mercado como um todo, né? Local e também nacional, enfim, o que é que os players têm falado do projeto, né? Porque assim, é um desafio muito grande porque é você reestruturar uma área que hoje basicamente está morta, né? Mas assim, tem um investimento público muito grande para poder atrair esse player privado também, né? Exatamente, é importante porque alguém tem que dar, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Sim. Se não acontecer nada de novo ali, vai continuar ainda daquele jeito, vai demorar muito tempo para, sei lá, 50, 60, 100 anos para que alguma coisa aconteça ali. Então, a Prefeitura tomou essa iniciativa de colocar recursos públicos para dar uma acelerada nesse processo. A gente viu todo o desenho, ainda temos algumas dúvidas de como é que vai funcionar isso. A gente vê que no macro é muito bom o que está para lá, mas tem alguns detalhes. Por exemplo, o subsídio urbanístico vai funcionar também? Vai ser uma moeda adicional? Não vai ser? A gente vai ter que discutir outras coisas também. Para esse subsídio urbanístico valer mais, tem que ir para áreas mais nobres. Nesse primeiro momento, como a lei o plano diretor não permite que a Avenida Boa Viagem seja trabalhada, porque tem uma limitação de coeficiente e gabarito, por causa do plano diretor lá de 2020, a LUOS não poderia alterar isso. A LUOS pegou um pedaço do plano diretor que previa esse aumento de 3 para 5 num trecho que não é na avenida, é para trás, e está sendo a primeira moeda. Mas para você dar um incentivo maior e haver menos recursos públicos e mais recursos privados, vamos dizer assim, de quem paga no final das contas é o cidadão que vai comprar o apartamento lá em Boa Viagem, porque aí que ele vai pagar no preço do apartamento o valor que vai ser transferido para o bairro do Recife, para Santo Antônio, para São José. Mas se você pega um cheque, um valor mais alto, você pode fazer coisas melhores aqui. E outra coisa, usar menos recursos públicos nisso tudo. Então, vai vir uma mudança de um novo plano diretor a partir de 2028, a gente vai começar a discutir. Foi feito isso em Fortaleza, e a Orla de Fortaleza, eu estou frequentando muito Fortaleza, é uma referência, lá já está acontecendo desta forma, e é um debate que a gente vai ter que ter, porque por dois motivos. Primeiro, porque facilita aqui essa parte central andar mais rápido, e segundo, é porque a gente perdeu a nossa Orla. A nossa Orla, o prefeito está fazendo agora uma obra bastante importante do lado que dá para o mar, da praia, né, do mar. Mas o lado de cá dos prédios é morto, porque foi feito com a legislação que não só não incentivava a existência de equipamentos comerciais, restaurantes, serviços e tudo mais, como pelo contrário, tirou todo mundo de lá. Ou seja, os que existiam na minha época de criança, os restaurantes que existiam na Avenida Boa Viagem não existem mais. O Webeiro, o Castelinho e vários outros, o Cotazi. Tem vários restaurantes na Avenida Boa Viagem. Hoje não tem mais nenhum, quase, eu acho que nenhum na Avenida Boa Viagem. Então, a gente precisa requalificar o lado de cá. Então, pode também ter o seguinte, para você poder prédios mais altos, você tem que fazer obrigatoriamente fachada ativa embaixo, no primeiro e no segundo andar, não é só no primeiro não, no primeiro e no segundo andar, como é em Miami, como é nos outros lugares, a gente não precisa reinventar a roda não, como está sendo em Fortaleza. Fortaleza eu acho que ainda perdeu um pouquinho o que poderia ter colocado mais fachada ativa nos prédios que estão saindo. Eu senti falta isso lá. Tem pouco ainda. Eu senti falta lá. Acertaram na questão das edificações, do subsídio cruzado, que a prefeitura está arrecadando e gastando em outros locais, mas eles podiam ter feito um pouquinho mais. E a gente pode fazer ainda melhor do que eles, ou seja, fazer isso tudo e ainda obrigar a colocar a fachada ativa, ou seja, a gente teria um molde ponta a ponta em Boa Viagem, e você teria vida do lado oposto do mar, oposto ao mar. Então ficaria o lado do mar feito e o lado de cá a ser feito nos próximos anos. E eu acho que a conta fecha, porque lá em Fortaleza derrubaram prédios de 20 andares, 20 e poucos andares. Aqui tem vários prédios de 10 andares que foram construídos pela Queiroz Galvão, pela Moura do Beco, que acredito que ninguém vai pedir para que tombem esses prédios, né?
Meu Deus do céu, porque foi que são muitos prédios que nem os moradores, década de 80, década nem de os próprios 90. moradores às vezes querem mais, né? Porque não se adequam mais para a Não realidade querem, deles. exatamente. E além disso ainda tem uma problemática, porque o condomínio fica praticamente inviável. Inviável, exatamente. O prédio está obsoleto, o prédio tá ali também à beira de praia, as tecnologias usadas antigamente, A degradação é mais rápida, degradou muito mais rápido. Hoje não, hoje você tem um controle tecnológico do concreto maior, você tem mais cuidados com essa agressão física, né, que existe. Os prédios ficaram velhos, ficaram obsoletos. Então é a hora de refazer todo o parque de prédios, ou uma boa parte, toda não, mas uma boa parte dos prédios, e modernizar a nossa orla e trazer vida para a orla. Ela não tem vida, e é o espaço mais democrático. Para culminar isso tudo é a engorda da praia também, porque parte de Boa Viagem não tem mais praia. Isso vale também para as outras cidades da região metropolitana. O governo do estado está fazendo um estudo de ponta a ponta na costa do estado, que provavelmente no próximo ano fica pronto. A gente formatar isso em forma de projeto propriamente dito e ir atrás de recursos federais, com certeza, para fazer essa engorda da praia, como foi feito em Jaboatão. Tem que ser feito em Recife. Olinda nem se fala. Olinda e Paulista não tem mais orla. Não tem mais orla. Só o finalzinho de Paulista, um pouco ainda. Olinda tem um pequeno Conceição para lá, tá, em Maria Farinha. O resto... Começa a ter faixa de areia. Acabou. Não existe mais orla na região metropolitana quase. Então, isso vai ser importante. É o espaço público mais democrático, onde a maior parte de beneficiados existe. É um recurso alto, mas quando você divide pela população que vai ser beneficiada, ele fica barato. Então, acredito que isso também deve estar nos planos de governo de todos os candidatos a governador aí agora em 26. Olha lá, a gente está falando de orla, você também atua muito fortemente no trade turístico do Litoral Norte, né? E assim, a gente teve uma abertura, digamos assim, de novas oportunidades para a Ilha de Itamaracá, justamente por conta do projeto de retirada das penitenciárias. Então, a gente está olhando para a ilha com novos olhos, né? Você também, como empreendedor, está olhando para lá com esses novos olhos de investimentos. Eu queria entender um pouquinho mais para a gente trazer para aqui para a conversa também, né? O que é que se vislumbra aí para o desenvolvimento da Ilha de Itamaracá? Em 20, ainda na pandemia, um grupo de empresários locais, lá de pequenos empresários locais, de restaurantes, de pousadas, nos procuraram para ajudar na formatação de um plano estruturador para aquela região. Nos juntamos, contratamos uma consultoria, e passamos um ano fazendo o diagnóstico do que era necessário. Basicamente, o que a gente precisava era, primeiro, uma legislação que ordene o território, não só de Paulista, mas Paulista, Igaraçu, Itamaracá e Goiânia, que são os 4 territórios que, vamos dizer assim, estão envolvidos nesse potencial que ainda existe, essa pedra bruta que ainda existe no litoral de Pernambuco. Nenhuma crítica ao Litoral Sul, mas o que foi feito lá não foi feito de forma planejada. E a gente começa a ter os primeiros sinais de esgotamento e de sobreutilização dos espaços. Então, ninguém planejou lá o entretenimento, ninguém planejou a parte de utilizações que não agredissem a natureza, ou seja, a gente perdeu boa parte da natureza lá. E, não querendo desmerecer o Litoral Sul, o Litoral Norte ele é muito mais rico em atividades. Exemplo, cultura. Tudo é Litoral Norte. História. O Brasil nasceu no Sítio dos Marcos, que é ali na entrada do Canal de Santa Cruz. A primeira caravela com gente e animais para povoar o Brasil por causa do Tratado de Tordesilhas, parou aqui, porque foi o primeiro lugar que ele tinha. Então, desceram, parece que foram 6 famílias lá, com animais, e começaram a povoar. Essa mesmo comboio de caravelas continuou o caminho e parou em Salvador, capital do Brasil. Na mesma viagem. Depois foi para São Vicente, que é onde hoje a gente tem o desenvolvimento lá de São Paulo, para ver o quanto histórico. As primeiras igrejas que foram feitas no Brasil foram em Igaraçu. Diz o pessoal de Itamaracá que é a de Vila Velha, que é lá em cima. Então é uma briga boa. Isso foi em 1534. 100 anos depois, o holandês vem invadir o que o português estava fazendo aqui, que já estava plantando cana e estava fazendo açúcar e tudo mais. O holandês, atrás do açúcar, vem e invade
Por onde é que ele entra? Canal de Santa Cruz. Mesma coisa, mesma história. Forte Orange está lá. A gente, aí depois é expulso o holandês. Maracatu, onde está? É lá. Ciranda, é lá. Toda a parte, Olinda, que faz parte do litoral norte, cidade patrimônio da humanidade, é lá. A culinária da gente, pernambucana, típica, tudo é lá. Os naufrágios que a gente tem todos aí, Pernambuco e essa parte aqui da região metropolitana norte, é onde estão os principais naufrágios do Brasil. Isso aqui é a Disneylândia dos mergulhadores. Turismo náutico, Canal de Santa Cruz, Rio Timbó, o outro lado de Itamaracá, tudo abrigado ali. São mais de 4.500 embarcações. É o segundo maior parque náutico do Nordeste, só perde para a Baía de Todos os Santos. Matas importantes. A gente não tem no litoral sul, a gente tem várias matas aqui, Jaguarana, Jaguaribe, Itamaracá, várias matas em Itamaracá. Então, tudo isso daqui. A gente mapeou 70 atividades para o turista fazer aqui, com pequeno, baixo investimento, a gente só precisa organizar e fazer. Então, esse diagnóstico diz, primeiro, existe esse potencial, existe essas 70 atividades. Lá no litoral sul você conta, não tem 5. Porque basicamente lá é ir para a praia e voltar, ir para a praia e voltar. Até o centrinho de Porto ficou estrangulado, porque como foi tanta a quantidade de construção, que hoje eu tenho casa em Muro Alto, não consigo ir a Porto. Eu tenho que ficar lá em casa sem fazer nada. Isso já me faz até pensar, eu devo continuar em Muro Alto ou eu devo sair de Muro Alto? E um bocado de gente deve estar pensando nisso também, porque não está tendo mais a qualidade que tinha antes. A gente verificou que era necessário que o governo do estado fizesse os acessos. E aí a gente colocou isso no papel. E colocou isso na eleição de 22. Como a gente conseguiu preparar até 21, na eleição de 22 estávamos lá para todos os candidatos. Olha, amigos, precisamos... E Raquel foi eleita e colocou no plano de governo dela que iria fazer. Fez. Então, PE15 acaba de ser triplicada, PE1 foi duplicada, PE14 que leva a Nova Cruz foi toda restaurada, PE35 para Itamaracá restaurada, ainda fez um acesso complementar dentro da área lá daquele complexo logístico da VTO, que é do Grupo São José, né? Que vai até Itapissuma, aonde está provavelmente preparada a segunda ponte para Itamaracá, porque para Itamaracá dar certo tem que ter a segunda ponte. Sim. Tirou os presídios, que também era uma colocação da gente que era necessário, tirou os presídios. E essa área do presídio provavelmente vai fazer parte de uma PMI, que é uma espécie de uma PPP. É a prévia para uma PPP. E lá com certeza vai ter algum equipamento importante. A parte lá também de Vila Velha também tem áreas bastante importantes. Do lado de cá, Nova Cruz fez seu plano diretor. Paulista já tinha um plano diretor moderno. Trabalhamos na questão fundiária, tem várias áreas que a gente a CLF já negociou e já é suficiente para a gente fazer tudo que foi feito no Litoral Sul em 30, 40 anos, fazer nos próximos 10 anos de forma organizada e de forma planejada. Então, o acesso já está lá e tudo. Então, basicamente agora é conosco, iniciativa privada. Caberá a nós, players aqui, eu aqui conclamo outros players, inclusive locais, a irem ou com a CLF, ou mesmo sem a CLF, a investir nesse território. Esse território está pronto para isso. É o momento. Se quiserem conversar com a gente conversa. Não necessariamente para fazer negócio com a gente, mas a gente quer mostrar o que tem de potencial lá, porque quanto mais players existirem lá, melhor. A mesma coisa que a gente fez em Paulista. Quando a gente destravou as áreas, ficamos com áreas importantes, mas abrimos várias áreas para as outras empresas. E isso fez o sucesso de Paulista ter feito essas 40 mil unidades lá, foi fruto desse trabalho cooperativo. A CLF é muito cooperativa, ela visa o ganho de longo prazo. Então, no primeiro momento, a gente tem que ceder e trazer outros players para poder fazer essa densidade e depois a gente continuar ganhando. Isso é muito importante. Você falava dessa questão de atração não só da CLF, mas de outros players. Do que você tem ouvido do mercado? Assim, são boas notícias? O pessoal tem buscado investir ou ainda está meio no banho-maria esperando? Veja bem, infelizmente a CLF é a única que ainda está... Infelizmente ou felizmente? Felizmente para a gente, mas infelizmente
porque a gente não consegue dar uma celeridade maior. Se tivesse outros players conosco, isso iria diluir risco e aumentar também a expertise também, né? Porque, como eu te falei, essa joint venture que a gente fez lá em Fortaleza, a CLF ganha, não só ganha por causa do território, mas quando você começa a interagir com outras empresas, tem nuances, tem detalhes, que por mais que você esteja levando também experiência, está trazendo experiência do outro lado, capacidade empreendedora. Então isso ajuda muito. Acredito que vão enxergar. A partir do momento, como enxergaram Paulista, a parte central, e hoje todo mundo quer ir para lá, sem exceção, isso vai acontecer. E as condições estão dadas, a gente está com áreas bastante importantes aí, áreas suficientes para fazer pelo menos 20 mil unidades nos próximos 10 anos. Já 20 mil unidades, mas tem espaço para mais. Lá no Litoral Sul, considerando de Muro Alto até a divisa, né, vamos lá, perto de Maragogi, deve ter sido feito mais ou menos umas 30 mil unidades nesses 40 anos. A gente acha que vai ter potencial para isso, agora de uma forma muito mais organizada do lado de cá, entre a divisa com o estado da Paraíba e Paulista, Maria Farinha, basicamente. Maria Farinha e carne de vaca tem muito território e de uma beleza natural assim ímpar. Tem um lugar atrás de Itamaracá, que é perto, logo depois que você passa dos presídios, quem passa por trás, no rio, no canal de Santa Cruz, que você parece que está na floresta amazônica. Se você soltar a pessoa lá e levar de olhos fechados e dizer onde é que você está, o cara diz, eu estou na floresta amazônica. Ali é um lugar muito pouco explorado e, como a Vela trouxe, é de uma riqueza de beleza natural muito grande. Você não vê no Litoral Sul aquilo dali. É uma área como se fosse inexplorada, que você pode... O centro de Igaraçu é muito bonito também, é uma parte histórica. Histórica, exatamente. Um centro histórico Vila ímpar, Velha, né? Bem preservado. Tem quadros de Ecaute lá, tem as igrejas, São Cosme e Damião. E é isso, né? Tem o que ver, tem o que fazer e tem muita área para ser desenvolvida. Eu estava vendo hoje no jornal, notícia de hoje, o governo do estado está fazendo a descida de Vila Velha até aquela ponte dos holandeses que também foi recuperada. Então você pode parar em Vila Velha, desce, já está calçado tudo, passa pela pontezinha e vai até o Forte Orange. E a gente já está falando na rampa de acesso para uma balsa ligando Itamaracá a Nova Cruz. Por quê? Hoje você tem uma balsa funcionando de Nova Cruz para Maria Farinha, que está funcionando muito bem. Se você consegue, que é só uma rampa, o cidadão lá da balsa, o que explora lá, ele já disse que se colocar a rampa, ele vai. Então você conseguiria sair de Maria Farinha e chegar a Itamaracá de bug. Então, os bugueiros, uma nova rota, que hoje os bugueiros já não tem nem para onde ir lá no Litoral Sul, porque fechou-se todo aqui. Muro Alto, que era o paraíso deles, eles não conseguem mais levar para ninguém lá. Não tem mais praia para o bug chegar lá. Tem realmente, eu acho que talvez 2 ou 3 acessos assim que ele consiga chegar, mínimos, mas são mínimos mesmo. Mas antigamente não, você ficava lá, era uma onda de bugueiros, eu me lembro, 10 anos atrás, 8 anos atrás, tinha isso. Hoje já não tem mais. Lá não, a gente está preparando tudo para que essas atividades continuem, porque elas fazem parte do contexto, do pacote, vamos dizer assim. E lá ainda tem a vantagem, ele pode sair com um bugueiro e entrar numa trilha ou num UTV. Você não consegue fazer isso lá. Eu mesmo tenho um UTV, eu saio de lá, de Maria Farinha, pego a balsa, vou bater em Paudalho. A gente vai para Paudalho, almoça e volta no TV. Imagina você fazendo isso com um turista, ele vai ficar doido, entrando no meio da mata. Tem hora que a gente entra em mata lá, a mata de São Bento, tem várias matas que você passa com trilhas lindas. Isso não é inimaginável. Caiaque, você tem caiaques entrando pelo Rio Timbó, percurso de um dia inteiro. O cara sai de caiaque, sai um conjunto de caiaques lá. Tem um bar chamado Vila Pierre Gourmet, eles saem de lá, com um pôr do sol lindo lá também. Eles saem de lá e vão até o final do Timbó, até a origem lá atrás, passa o dia todo, volta, com estrutura mesmo, eles levam a estrutura, vai um barco ao lado, e é muito agradável, toma um banho, tudo. Isso você não consegue fazer lá. Ainda nesse aspecto do desenvolvimento do litoral norte, a gente tinha uma ideia um tempo atrás muito remota, que era a questão do aeródromo, né? Que aí se discutia uma questão de um possível aeroporto menor que pudesse levar diretamente para o litoral norte. Essa ideia também do que você escuta dos players morrer... Vamos lá, eu fui um dos que defendia e defendo também em parte essa visão. Mas a visão do voo comercial eu pensei um pouco ultimamente e o que é que acontece? A gente tem que brigar pelo tal do arco metropolitano mesmo, porque o aeroporto
do aeroporto dos Guararapes para lá, se o arco metropolitano estiver pronto, Você vai destrava gastar o que tem. 35, 40 minutos. É menos tempo do que você gasta para ir para Porto de Galinha com a pedagiada. Então tá compatível, é razoável. E o importante é você ter rotas, muitas rotas. Dificilmente o aeródromo lá vai ser isso. Agora ele é muito importante para o high-end, ou seja, para o perfil de alto luxo. Tem áreas lá com essa vocação para tipo Trancoso. E a gente pode fazer isso usando o coroa do avião, o aeródromo coroa do avião para isso. E ele já tem características disso, ele já tem o combustível para jato, ou seja, para jato privado. Tem uma pista que é excelente, que para jato privado, todos eles, desce qualquer jato privado aqui. Só não pode descer Boeing com passageiro, porque o seguro não permite, teria que ter mais 300 metros. Eu já acho que isso não é tão importante. Estava nos nossos planos ser uma das prioridades, mas eu acho que a gente pode investir esse esforço em outro tipo de atividade, mais em fazer o arco metropolitano acontecer. Eu acredito que ele é reversível. Independente também virou um programa de Estado e não de governo. A governadora Raquel está começando. Se ela for reeleita, ela vai continuar. Se for outro candidato também... Tem que terminar também. Tem que terminar, vai continuar. E é uma exigência. Já é para ontem isso. E faz com que a gente esteja dentro de Itamaracá, dentro de Nova Cruz, dentro de Maria Farinha, com 35, 40 minutos. E trazendo também mais um novo acesso para Itamaracá, porque realmente, se você pega por Itapissuma... Não, isso é imprescindível. Para Itamaracá dar certo, tem que ter a segunda ponte. Sim. E veja bem, ela já fez o principal, que era chegar com a via até lá. E é uma via que, com capacidade de duplicação. Se você olhar no Google, eu dei uma entrada no Google, ela já está feita a primeira pista e já tem a parte do canteiro central e da segunda pista. Ou seja, você nem vai passar mais por dentro ali de Itapissuma. É só você fazer a ponte agora para o outro lado. Já casa certinho com o lado de Itamaracá. Fazendo isso, Itamaracá tem 3 áreas muito importantes que eu acho que vão acontecer. Vila Velha, que tem áreas muito grandes, a área do governo do estado e a área do Pontal, que hoje está voltando a ter... Um Pontal que dá para Catuama. E a gente teria essas 3 áreas praticamente com características diferentes para tipos de empreendimentos imobiliários diferentes. Exatamente. Né? Você vai ter para todo mundo, para todos os tipos de públicos. E ainda estou... Veja bem, eu não falei aí de Nova Cruz, tá só não falei só a área que a gente está vendo lá em Paulista tem quase 500 hectares. 500 hectares dá para fazer, acho que quase que tudo que foi feito no litoral sul. E o próprio litoral de Paulista, quando a gente pega dali daquele pedaço depois de Maria Farinha para o próprio Pontal que se tem, também tem chegado alguns empreendimentos de pequeno porte, mas a coisa tem mudado, né? Tem, mas esses que a gente está falando são mais estruturadores, são áreas bem maiores, porque veja bem, é muito importante você ter essa ancoragem, empreendimentos âncora. O que foi o sucesso de Muro Alto? Foram 2 empreendimentos, Nanai e Summerville. Quando Nanai e Summerville se estabeleceram ali, estava pronto para tudo acontecer. E o acessozinho que foi aquela P9 chegando exatamente no Summerville, ela terminava no Summerville. A parte de asfalto mesmo, sem ser intertravado, que agora é intertravado, termina lá. E esse hotel ia ser em Paulista, né? A placa lá é Hotéis Paulista S.A., o Summerville o nome da razão social é Hotéis Paulista S.A. Ia ser em Conceição, num terreno que a gente comprou, onde hoje é o Porto Nassau. Mas agora a gente vai dar o troco e o Litoral Norte vai ter a sua ancoragem, já tem a sua organização territorial, os planos diretores foram feitos. Talvez ainda esteja faltando uma lei estadual para criar o destino turístico e aí talvez dar uma amarra maior para evitar que qualquer município lá na frente se sinta tentado a aumentar potenciais construtivos, além dos que já estão estabelecidos hoje, porque foi o problema de Itamaracá. Itamaracá soltou... Itamaracá não, Porto de Galinhas. Pojuca, né? Soltou a amarra e agora botou o freio. Botou o freio quando já não tinha mais o que frear. Fazer, né? O carro já tinha batido de frente na Jamanta. Aí não dava mais. Então lá a gente tem que talvez ter alguma coisa num nível de governança um pouco acima que faça com que os municípios estejam amarrados e não se sintam tentados isoladamente a furar o planejamento e tentar desorganizar o que a gente está colocando agora lá. Né? Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim desse episódio. A gente deu uma passeada bem boa, né? Pela região metropolitana, litoral norte. Deu para falar um pouquinho de tudo, né, Amadeu?
É verdade, Lucas. A gente acabou aproveitando muito aí do conhecimento de Avelar para entender um pouco mais aí da dinâmica do litoral norte, de Paulista, de Recife mesmo, do que a gente pode fazer para melhorar a cidade em termos de urbanismo. Então foi muito bom. Avelar, muito obrigado pela participação, viu? Espero que a gente tenha mais episódios desse momento e a gente fica sempre aberto, né, para ouvir a voz da experiência de quem está trabalhando no desenvolvimento, não só na região metropolitana, como no Recife agora também, né, e Nordeste como um todo, né? É bom. Obrigado pela participação, Avelar. Obrigado a vocês e estou disponível aí. De vez em quando a gente vai fazendo aí um ponto de controle. Bom, para quem está nos acompanhando, eu quero agradecer a presença também. Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Tizem Mendonça Advogados Associados e a gente se encontra daqui a 15 dias no próximo episódio. Até mais.